Graça e paz, irmãos, amigos. Bom estar de novo com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. Você que tem acompanhado o canal, se quiser curtir, se quiser acionar o sininho para quando nós gravarmos novas mensagens, você poder ser avisado, se inscrever, agradecemos porque nos ajuda. Aqui Pastor Edinaldo querendo compartilhar com vocês parte da palavra de Deus e que essa palavra de Deus traga na nossa mente o entendimento e no nosso coração a disposição de fazer aquilo que o Senhor Ele tem colocado na sua palavra para que nós venhamos a cumprir até aquele grande momento de encontrarmos com Ele. Que seja para a glória e honra do Senhor o nosso encontro nesse momento. O que tenho para compartilhar com vocês hoje é sobre coisas consagradas à destruição. Às vezes, na nossa vida, nós trazemos coisas que não agradam ao Senhor. E é muito sério isso, porque o Senhor nos permitiu ser livre. Mas para poder Ele estar na nossa vida, para que Ele haja na nossa vida, para que a nossa vida receba de Deus as bênçãos que Ele prometeu e que Ele tem cumprido desde a fundação de tudo isso que existe, nós precisamos obedecer aquilo que Ele quer. E às vezes por costume, por tradição, ou até mesmo por falta de entendimento ou de conhecimento, nós temos deixado de fazer aquilo que o Senhor pede que façamos e muitas vezes temos feito aquilo que o Senhor disse que não é para ser feito. Então, a nossa base para esse estudo nosso vai estar lá em Josué capítulo 7, verso de 2 até o verso de número 13. Anote aí, depois vá lá na tua Bíblia, leia novamente, ore a Deus, peça orientação para que o Espírito fale, complemente isso que nós vamos meditar nesse momento e que você tenha pleno conhecimento da palavra de Deus. Diz assim o texto: Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ele permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levanta-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Assim então diz a palavra do Senhor. Josué, um contexto histórico. Josué, ele tinha então, depois da morte de Moisés, assumido a direção do povo de Israel. Então ele era o líder de Israel, Deus o levantou. E ele já havia, com o povo, atravessado o Rio Jordão, já estava na terra prometida.
E então eles teriam que tomar posse das terras. Deus falou, né? Eu vou levar, vou dar essa terra para vocês, mas vocês vão ter que possuí-las. Existe gente lá e vocês vão lá lutar e vão vencer. E assim vocês vão constituir essa nova terra que eu estou dando. E a partir de então eu serei com vocês e vocês serão fartamente abençoados pela minha presença, desde que não desobedeçam os meus mandamentos. E então Josué vinha há pouco tempo com o povo lutado contra Jericó, uma cidade muito organizada, com muralhas, estruturada, com um exército forte, né? E Josué havia vencido, Israel venceu a luta, e estavam felizes. A cidade de Ai era uma próxima cidade, porém uma cidade muito menor, não tão qualificada quanto, né, Jericó. Tanto é que Josué fala para alguns espias irem lá ver a cidade, para poder fazer um plano de guerra. E quando eles voltam, ele diz, olha, não precisa levar todo o povo, não, leva só umas 2.000, 3.000 soldados que nós venceremos facilmente. E então Josué se empreende nessa luta e vai lutar contra a cidade de Ai. E o que acontece? Chega lá, aquela cidade pequena, aquela cidade não tão forte, faz com que o exército de Israel fuja e eles acabam matando 36 soldados e eles voltam desolados, fugindo, e conta para Josué o que aconteceu, e Josué então vai diante de Deus falar com o Senhor e dizer, Senhor, o Senhor prometeu que daria, nós lutamos, vencemos Jericó, e agora o que aconteceu? Como é que nós vamos colocar o seu nome? O que vão dizer do teu nome se o teu povo vai ser destruído por qualquer povo? E então Deus diz para ele, Josué, levanta daí, vocês pecaram, Israel está em pecado, e já foi dito que quando vocês estiverem em pecado, eu não estarei com vocês. Irmãos, amigos, uma coisa é certa, quando Deus não está conosco, nós não venceremos. Nós não vamos vencer nada nessa vida se o Senhor não for conosco. E então Deus diz a ele, existe pecado no meio do povo. E então Josué diz assim, Senhor, então o que aconteceu? Ele não sabia o que estava acontecendo. E então Deus manda que eles se santificassem, né, se purificassem, e no outro dia, então, Deus ia levantar onde é que estava o problema. Ia trazer as tribos, ele ia apontar a tribo, depois ia trazer a tribo, ia apontar qual a família, depois da família ia apontar quem foi que estava em pecado, e por isso, então, Israel não conseguia vencer. E então, foi feito isso. E a nação de Judá foi escolhida depois a família do qual Acã fazia parte. E quem era Acã? Acã era um soldado israelita. E o que aconteceu? Lá naquela luta que houve em Jericó, que foi a primeira cidade tomada pelos israelenses, eles destruíram tudo e Deus havia ordenado que eles podiam levar o que quisessem, menos a prata, o ouro e as coisas de valores, né? As coisas preciosas, porque essas coisas seriam do Senhor, o ouro, a prata e as coisas preciosas. Então não era para eles tomarem para si individualmente, né? Porque aquelas coisas seriam anátema, ou seja, seria do Senhor, seria maldição para aqueles que pegassem, porque futuramente o Senhor ia usar esses utensílios na construção do seu templo. Então as coisas de Deus eram de Deus, aquilo que não era para o homem, não era para o homem pôr a mão. E então, Acã, depois de ser apontado, ele reconhece a sua falha. No mesmo livro de Josué, no capítulo 7, verso 20 e 21, você vai ver, está escrito assim, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu o cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Então Acã, ele confessa que ele roubou, ele pegou aquilo que foi proibido, ele não obedeceu ao direcionamento de Deus, ele não obedeceu ao ensinamento do seu líder, porque Josué, todas as vezes que o Senhor ele quer falar alguma coisa ao seu povo, ele usa os seus profetas, ele usa os seus homens para poder dizer ao coração do seu povo aquilo que é para ser feito. E então ele desobedece, reconhece, se arrepende. E uma coisa interessante, ao final
de tudo que aconteceu, lá em Josué 7, verso 25. Olha o que aconteceu. Disse Josué: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o povo de Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Ou seja, Josué então dá a sentença, né, da questão do pecado, e então Acã é apedrejado juntamente com todas as suas famílias, seus animais e tudo que é dele é queimado, para que não haja mais nada sobrando para testificar o erro. Irmãos, amigos, o pecado ele é assim, ele nos engana, ele faz como fez com Acã. Acã olhou os objetos e cobiçou. E não é diferente com as nossas vidas. Muitas vezes nós cobiçamos coisas ou pessoas ou situações que não é para nós. E o pecado, nós somos de carne e osso, é inerente à nossa vida. Então, para nós falharmos, né, aquela questão da olhada, a primeira olhada, tudo bem, a segunda já constitui um desejo no coração e já é falha em nossas vidas, né? Então, nós precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria, para poder viver uma vida íntegra diante de Deus. E aquilo que Deus não aceita, nós não devemos trazer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa tenda. Isso é costumes, jeitos, objetos, utensílios, imagens, que mais? Coisas que a comunidade, que o homem inventa para poder conseguir as bênçãos de Deus. Porque, irmãos, amigos, aquilo que nós precisamos para poder ser abençoado já aconteceu, que foi Jesus Cristo ser morto naquela cruz do Calvário, para poder pagar o preço de todo o pecado. Por isso que nós cremos no Senhor, por isso que nós cremos em Deus. Então nós não precisamos, né, de fazer penitência, de colocar a Bíblia aberta em cima de algum objeto, nós não precisamos de pregar cruz em qualquer lugar, nós não precisamos fazer coisas para poder conseguir aquilo que já foi conquistado por Jesus. Então o pecado, quando ele não é confessado e não é tratado, ele traz morte, ele traz perca, ele traz coisas para a vida, né? Inclusive, vamos ter um exemplo de uma família, e lembrando que Acã era um soldado, né? Cada membro da nossa família é um soldado, e nós vamos pensar assim, ó, cada soldado é uma torre de vigia. Então a nossa casa, todos os seus componentes estão atentos para quando vir o mal, gritar, tocar trombeta e avisar para que toda a família se feche e se proteja para que o mal não alcance. Quando um membro dessa família, ele não se comporta dessa forma, ele abre brecha para o inimigo entrar. E os demais vão estar guardando, vão estar fortificando, mas por aquela brecha vai entrar o inimigo, por ali vai entrar o tiro, por ali vai entrar o ladrão, por ali vai entrar as conversas maliciosas, e quando pensa que não, toda a família está pagando o preço. Então nós precisamos de união, nós precisamos estar próximo. Nós, se fôssemos usar esse exemplo dessa família para o Brasil, tendo cada um de nós como um membro dessa família, nós precisamos tirar esses ídolos, esses objetos, essas coisas que nós temos colocado como primícias nas nossas vidas, nós temos que jogar fora, nós temos que tirar da nossa vida e clamar ao único Deus todos juntos, para que todas as muralhas sejam construídas, para que cada membro desse exército se sintam valorizados, soldados fortes, destemidos, que estejam prontos a defender a nossa pátria. E assim nós vamos abençoar a nossa terra, assim nós vamos abençoar a nossa pátria, nós vamos abençoar a nossa família, a começar da nossa casa, abençoar a nossa cidade, o estado, o Brasil, abençoar as empresas, abençoar os trabalhadores. E esse propósito, amados, esse tem que estar no nosso coração. Meus queridos amigos, se nós acharmos que tudo que está acontecendo é problema do governo, é problema do líder, é problema, nós vamos tirar de nós a responsabilidade. E na verdade nós devemos nos portar como Josué fez. Existe um problema, ele foi diante de Deus e disse: Senhor, existe um problema, começa em mim então. E Deus diz assim: não, vou colocar todo mundo diante de mim e vou apontar a falha. E quando apontar a falha, Acã, ele reconheceu a sua falha, ele se arrependeu. Porém ele teve que pagar o preço, que naquela época era a morte.
Hoje o Senhor nos perdoa. A consequência do pecado não tem como se livrar dela, né? Por exemplo, eu tenho um filho fora do casamento, eu posso me arrepender, ser perdoado, voltar para a família, mas o filho eu vou ter que cuidar. É uma consequência do meu erro. Então, nós temos que entender isso. Então, para não pagar o preço do pecado, nós temos que evitá-lo. E como é que nós evitamos? Conhecendo a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida e buscando em Deus o que fazer, como fazer e para que fazer. Então, nós devemos fazer como o Senhor quer, para o Senhor e para a glória do nome dEle. Que o Senhor possa te abençoar. Esse texto é muito profundo. Leia, participe, compartilhe. Muitas coisas a palavra de Deus para nos ensinar. O nosso tempo é muito curto, né? Mas existem coisas grandiosas que Deus quer revelar a cada um de nós. Pare de ficar olhando para as mensagens de guerra. Eu sou contra ele, ele é contra mim, então para quem que eu vou lutar? Não, vamos nos dar as mãos, vamos nos ajuntar, vamos buscar a unidade em Deus, para que o Senhor nos dê a vitória. Meus queridos, que Deus ricamente te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que, acima de tudo, busque aprender de Deus, porque Deus, ele é espírito, ele não é objeto, e ele se revela a você aonde você estiver, basta você procurá-lo. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus seja sobre toda a sua vida e que nós possamos sempre lembrar de bendizer o seu nome. Amém?